Olá, amigos do Momento Imobiliário. Bom dia, Siqueira. Hoje estamos aqui com o Pedro Assunção, nosso novo amigo aqui, que vem trazer boas informações aqui, né, Siqueira? Bom dia a todos aí, a toda a nossa audiência. Sem dúvida, Guerra. O convidado aqui é absurdamente é, bem posicionado, no alto e no altíssimo padrão. Uma grande honra receber o Pedro Assunção, uma marca muito reconhecida aí dentro do segmento, que é a Hype. A gente vai conseguir tirar aqui uma excelente escola para muitos que acompanham a nossa audiência. E estamos felizes aqui. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sérgio, bom dia, Guerra, bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu aprendizado, da minha experiência e ouvindo aí também as dúvidas que vocês podem ter desse mercado tão complicado, complexo, que é o mercado do alto padrão. Excelente, Pedro. A gente vai subir aqui uma apresentação só para alinhar o nosso propósito aqui do Momento Imobiliário e 5 minutos retomamos com vocês. Pedir só essa licença na tua atenção, por favor. Então, estamos felizes aqui pela presença do Pedro Assunção, CEO e sócio da RAI Imóveis Especiais, uma parceria que ele tem com a LPS. E exatamente nesses detalhes, né? Profissional que une arquitetura, marketing, publicidade, vendas, como poucos aí. A gente vai com certeza trazer uma excepcional escola aqui para todos. E agradecemos aí a nossa audiência que sempre amplia de uma forma ainda orgânica o nosso canal lá no YouTube. Lá temos mais de 1.200 inscritos, com mais de 18 mil visualizações e uma biblioteca muito robusta lá vamos bater hoje 270 vídeos para quem deseja buscar conhecimento, principalmente que são mais de 100 convidados que contribuem conosco aqui nessa troca de conhecimento. E reforçamos sempre o grupo de WhatsApp, que também tem 160 membros que dominam 50 especialidades, os melhores aí dentro desse vasto mercado, com muitos segmentos, ampliados aí por 43 cidades e 14 estados. Então, nos traduz aqui uma amplitude de conhecimento que a gente redistribui isso aqui para nossa audiência. E participar do grupo de WhatsApp talvez seja um primeiro bom passo aí para uma mentoria, entender esses mercados e principalmente se aproximar de 50 especialidades. É um grupo fechado, não é um grupo de bate-papo, mas muito mais para aproximação e que traduz, além de network, bons negócios. Esse é o objetivo. Estamos ao vivo, né, Gá? Estamos ao vivo no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. Excelente, excelente, Guerra. E sempre reforçando aqui o pedido para a nossa audiência, para que, além de assistir, façam os seus comentários, tragam aí as suas sugestões ou perguntas, tá? Vamos aí ampliar muito o conhecimento com mais um convidado. E para quem não nos conhece, meu nome é Sérgio Siqueira, atuo no mercado imobiliário há 40 anos, 20 anos em São Paulo, nos 5 principais players do mercado. Estou há 20 anos aqui em Botucatu, no centro do estado de São Paulo, 230 quilômetros de São Paulo, 150 de Campinas, 100 de Bauru, 100 de Sorocaba, na avenida chamada Castelo Branco. E a gente, nesses 20 anos aqui em Botucatu, continuamos
bebendo da água e da fonte dos grandes mercados, principalmente de São Paulo, que é a grande locomotiva do mercado, e trazendo tudo que a gente tem de bons relacionamentos aqui para ampliar nossos conhecimentos. Sou especialista em montagem de times de vendas para a solução de empreendimentos imobiliários, sejam incorporadores, construtores, e sou sócio da Terreno Certo, que é uma estruturadora de áreas, terrenos e glebas para o mercado imobiliário. A gente também tem uma expertise importante, um trabalho sob medida, tailor-made aí para quem busca aquela área para poder ampliar seus resultados no mercado imobiliário. E tudo acontece com a experiência, rigor e inteligência do Henrique Borcaman Guerra. Fala a sua, Guerra. Obrigado, Siqueira. Obrigado, Pedro, aí que está junto com a gente hoje. Eu, exemplo do Siqueira, e de uma forma complementar, baseado até na minha formação na área jurídica, contábil e financeira, com a Bockerman Consultoria também há mais de 30 anos, também estando nesse mercado imobiliário, prestando assessoria desde das questões iniciais, das diligências para início de um empreendimento com relação a terreno, com relação à aquisição desse terreno, depois as questões todas relativas à estruturação do negócio, na questão societária, na questão é, de toda a instrumentação jurídica para que esse empreendimento aconteça, com tudo aquilo que envolve registro, que envolve contratos de venda, que envolve contratos de prestação de serviço. Na parte contábil e demonstrações financeiras, a gente trabalha juntamente aos escritórios de contabilidade, que é o nosso foco, a maioria dos nossos clientes são clientes de pequeno e médio padrão, né? Então são pequenas incorporadoras, né? Que normalmente não têm a sua contabilidade dentro das suas empresas. Então a gente trabalha junto com esses contadores aí, auxiliando para que eles possam também usufruir dos funding que existem no mercado para financiar a sua obra. Então a gente está junto com eles e oferece também esse trabalho durante toda a obra, durante todo o desenvolvimento do empreendimento. Então a gente acompanha e trata todo esse empreendimento do início até o final, desde viabilidade econômica, viabilidade financeira, né, e econômica do empreendimento, viabilidade jurídica, instrumentação jurídica e tudo aquilo que envolve também a parte contábil para que chegue no final. Normalmente a gente gosta de fechar o contrato de começo ao fim, ou seja, até o final, para que a gente também tenha, saiba do resultado e esteja junto com o empreendedor no momento da entrega do seu empreendimento. Então é isso, né? De forma complementar ao trabalho que o Siqueira faz na área comercial. Excelente, Guerra, excelente. E já agradecendo aqui a atenção do Pedro pelo tempo que ele cedeu para nós aqui, para a gente fazer essa pequena breve do momento imobiliário. Para quem nos acompanha, só esse ano já produziu aí mais de 27 lives aí com 20 temas importantes, 15 convidados. Nosso ano está bem intenso. Nosso calendário agora abriu, fechando agora no dia 28, já temos convidados para o mês de maio importantes aí dentro do segmento, como o Paulo Oliveira, que vem falar aqui da construção modular, tá? No dia 12 de maio. O Maurício Carré, que vai falar de tecnologia, tá? Dentro da venda de loteamentos. Profissionais importantes aí dentro da atualização que o mercado imobiliário está finalmente implantando, que é a construção modular, e a tecnologia aí dentro do segmento de loteamentos, com o Maurício Carré. Acho que vai ser ótimas conversas aí dentro do mês de maio para nós. E, Pedro, bem-vindo, tá? Obrigado pela sua gentileza aqui em ceder esse tempo para nós aqui. E nós gostaríamos de, primeiro, deixar você à vontade para você subir a apresentação tua aí, com as suas particularidades. Mas se você pudesse dar para nós
um resumo aí, tá? Dessa paixão que você conseguiu construir dentro do mercado imobiliário e até chegar na RAI, que é hoje a tua grande locomotiva de negócio. Fique à vontade, por favor. Bom, obrigado. Vamos lá. Eu tenho sempre bastante coisa para falar, gosto de falar e vou tentar ser o mais conciso e rápido possível aqui, até para abrir para perguntas. Só contando um pouco, eu sou arquiteto de formação, mas até por conta do lado de desenho, criatividade e tudo mais, eu acabei indo para um mercado de publicidade, onde eu fiquei aí 25 anos trabalhando nas maiores agências do Brasil. Trabalhei 8 anos com Washington Oliveto na W Brasil. Depois fui um dos fundadores da Neo Gama, na verdade eu e o Alexandre Gama, uma agência também muito emblemática, focada no criativo. Tínhamos contas super importantes como o Bradesco, a Sky, a Mitsubishi Motors, enfim, a minha vida toda. E depois, finalmente, com o Nizam Guanais, no Grupo ABC, eu era vice-presidente do grupo, e eram 16 agências na época. Então, foi um momento aí, uma carreira muito focada em construção de marcas, em construção e alavancagem de negócios, onde, nesse momento, eu tive a oportunidade de atender dois clientes muito importantes nas suas épocas. Primeiro foi o Plano 100, o lançamento da Rossi lá no começo dos anos 90, que Sim. foi talvez o primeiro grande produto imobiliário com uma estrutura de marketing realmente grande. Nós reintroduzimos, ou talvez até introduzimos, a questão dos decorados nos estandes. Enfim, era um show de tecnologia e de estratégia para fazer vendas. Teve um ano, no ano de 95 ou 96, não me lembro, quando o mercado praticamente paralisou por conta da quebra da Encol. Com aquela estrutura de venda, nós vendemos praticamente US$ 1 bilhão em apartamentos no Plano 100, sem o financiamento imobiliário, que era o grande problema da época. Então, era autofinanciado aquilo. Quem conheceu viu a máquina de vendas e o sucesso que foi. E depois, mais recentemente, eu trabalhei durante 12 anos com a JHSF, que é a grande incorporadora do mercado de altíssimo padrão aqui em São Paulo, ou, na verdade, no Brasil inteiro, porque tem condomínios no interior de São Paulo, os hotéis Fasano, agora no Uruguai, o Las Piedras, o Fazano Las Piedras, onde eu bebi da água do mercado de alto e altíssimo padrão. E aí, quando eu saí da publicidade, eu fui convidado e virei diretor comercial da JHSF, num momento difícil para o país. Era 2014 a 2016, quando era o começo do Dilma II. O mercado todo praticamente paralisou-se. Quem estava lá lembra bem, 2016, 2017, era uma dificuldade muito grande, e eu acabei mordido pelo bichinho da corretagem, montando a RAI, que é uma imobiliária de alto padrão focada no cliente, diferentemente da maioria das imobiliárias que foca num determinado bairro. Sou especialista do Itaim, sou especialista da cidade tal. Aqui a gente não é especialista num único local. A gente é especialista num público, que é o público de alto padrão, que tem um comportamento muito, muito diferente do público normal, vamos dizer assim, ou do público da vida, que depende muito do financiamento imobiliário, que depende
de um corretor para tomar a decisão. O cara do mercado de altíssimo padrão, ele tem o dinheiro dele, a grande dificuldade dele é decidir de onde vem esse recurso dele, se ele vai tirar do banco, se ele vai vender um outro ativo dele para financiar, autofinanciar, e muito mais do que ele pode até fazer um financiamento, muitos fazem, desde que as taxas sejam melhores do que ele tem no dinheiro aplicado dele lá. Então, esse comportamento, ele se traduz em atitudes que a gente tem que ter como corretores, como homens de venda, muito diferentes do que normalmente o corretor é habituado a trabalhar. Sérgio, eu tenho aqui, como eu falei, uma apresentação, são aproximadamente 18 slides que eu separei. Como eu estava falando, esse mercado de alto padrão, apesar de parecer um mercado de nicho, e eu recentemente vi uma pesquisa aqui do Secov, que ele representa apenas 2% das unidades vendidas e lançadas no mercado aqui em São Paulo, mas ele é muito grande em termos de resultado. Ele representa quase 35%, representou no ano passado, quase 35% do VGV vendido nesse segmento. E é muito informação, muito detalhe, e eu hoje resolvi focar principalmente na relação cliente-corretor, que eu acho que é a relação mais importante que precisa ser analisada para a gente chegar a um fechamento de vendas. Então, eu gostaria de explorar isso, se você me permite. Eu tenho essa apresentação, posso colocá-la? Pode subir, fica à vontade, Pedro. Estamos absolutamente aqui, ansiosos aqui para a escola que você vai traduzir para nós. Tá, então vamos lá, eu vou dividir aqui. Aqui é a minha apresentação. Vamos ver se ela entrou na tela. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. Fiquem à vontade. Como falei, eu vou falar rápido para, pelo menos, cobrir esses 18 slides que eu vou colocar. Mas fiquem à vontade para me interromper, para perguntar, enfim, e para me dar qualquer toque se eu realmente estiver indo por um lado que não é o que se espera. Bom, a frase que eu abro qualquer apresentação é uma frase que fala que o setor imobiliário está se transformando rapidamente de capital intensivo para conhecimento intensivo. O que é isso? Isso mostra que nos últimos 30 anos ou mais, o mercado imobiliário sempre esteve a reboque do capital. Um grupo econômico, uma incorporadora, comprava um terreno porque ele tinha dinheiro e também porque não tinha outro jeito, e daí ele desenvolvia um projeto que ele achava em cima daquele terreno, saía fazendo as vendas, fazia lá o seu stand, etc. e tal. Depois ele subia o prédio, se tivesse vendido ou não. De novo, o capital era importante, porque também o financiamento para o incorporador era bastante escasso, e enquanto o prédio ia subindo, ele ia tentando vender o prédio em obras, e se não conseguisse vender todo o prédio, quando o prédio ficava pronto, ele acabava vendendo. Por quê? Porque existia uma oferta muito limitada e uma demanda reprimida de imóveis em todos os segmentos. Então, era um segmento era uma indústria muito focada no capital. Quem tem grana pode comprar,
um terreno, pode construir, e no final aquilo acabava sendo vendido por falta de opção. Hoje o mercado mudou. Hoje existem muito mais oferta do que procura. Então, se você fizer comprar o terreno errado, se você fizer o produto errado, se você precificar de forma errada, e se você tiver uma estratégia de venda que não foque num determinado público, a chance do seu empreendimento micar é muito grande, tá? A gente vê aí vários empreendimentos com prédios que são finalizados e demoram 2, 3, 5 anos para serem totalmente vendidos, o que é um verdadeiro absurdo, fora o custo do capital e tudo mais. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, um imóvel demora, em média, desde que ele vai ao mercado até ele ser vendido, cerca de 90 dias. E se esse imóvel não é vendido em 90 dias, o pessoal tira de vendas porque ou ele está com preço errado, ou ele tem um problema de documentação, ou você está falando com o público errado. Então, é um mercado que é uma referência, evidentemente, é um mercado maduro, que é o mercado americano, mas é um mercado que, antes de colocar o primeiro prego ou bater a primeira estaca num terreno, faz muita pesquisa, muita análise, e então eu falo hoje em dia que não é mais sábio apostar apenas no seu feeling. Pesquisa em marketing agora são cruciais. E da minha experiência como marqueteiro, eu aprendi que vender é comunicar. Esse é meu mantra, sabe? Eu venho da publicidade, que é comunicação, e quando eu passei para a área de vendas, que tem aquele misticismo em volta do que é uma venda, na verdade, vender é apenas continuar o diálogo que foi iniciado pelo marketing, pela publicidade, pelos incorporadores. Então, se no começo você está falando de modo subjetivo, more nesse paraíso, realize teus sonhos, é uma conversa muito emocional. Quando você passa para a venda, efetivamente, é uma continuidade desse diálogo que você leva para um lado mais racional. Olha, está aqui esse apartamento, ele tem tantos metros, ele fica nessa localização que responde ao teu desejo, etc. e tal. Então, é um processo e quase que sem ruído, se ele é bem feito, do marketing à venda final. Então, eu gosto de dizer que a gente tem a RAI, é uma imobiliária com um grande foco em marketing e comunicação precisa, no tom certo, próxima e relevante. A gente vai ver aí, eu vou comentar, a quantidade de anúncios e de posicionamentos e de ofertas, onde a comunicação é completamente descasada com o produto que está se vendendo. Outro dia eu vi um anúncio aqui, só para ilustrar, de uma incorporadora, que eu já não me lembro, nem iria citar, que falava assim: more no edifício mais alto de São Paulo. E ele se referia ao fato dele estar na região da Avenida Paulista, que é a região mais alta da cidade. Então, ele estava se referindo a uma coisa que não era realidade no prédio. Porque quando você fala em prédio alto, você imagina vista, você imagina várias outras coisas, menos que você vai estar num terreno elevado que pode ter um prédio do teu lado que tapa completamente sua visão. E aí, a gente trabalha com uma metodologia para proporcionar uma experiência envolvente que traz a rapidez que o incorporador precisa e a segurança que o comprador busca durante essa jornada de compra de imóveis, que dura, em média, muitos e muitos meses, e vocês vão ver ali para frente que muitas vezes demora anos, desde o momento onde o cara começa a pensar em comprar
trocar o seu imóvel até ele efetivamente fechar a assinatura de um contrato. Bom, e aqui, desculpa um monte de letras aqui, eu vou ler, mas aqui é o ponto mais importante da nossa estratégia, que é a visão que a gente tem. Nesse mundo de tantas transformações, somos diferenciados porque, além de práticas inovadoras, tanto digitais quanto analógicas, nos transformamos individualmente, reforçando a nossa identidade autêntica e real com o universo AAA, o universo de alto padrão. A gente aprendeu, a gente fala a língua desse público rico, dos milionários. A gente não é rico nem milionário, e não quer dizer que quem é rico, quem não é rico e milionário não pode atuar. Você apenas precisa entender os códigos e o comportamento desse público e agir de acordo com ele. Por exemplo, se você fala para um cara AAA, olha, fecha esse contrato até o final do dia 30, porque senão a tabela vai virar, ele vai te responder, olha, fica à vontade, eu estou indo viajar, vou para a Europa, vou, sei lá, visitar minhas fábricas em algum outro lugar, eu só vou voltar no mês seguinte. Se eu não comprar de você, eu compro de outro. Então, não adianta você pressionar esse público com um argumento que você usa para o público de classe média alta, quando você fala que vai virar uma tabela e vai subir 5%, 10%, e o cara sai correndo porque aquele 5%, 10% muda completamente a situação financeira dele. No caso do universo de alto padrão, isso não muda nada, pelo contrário. Então, você precisa entender quais são os drives que movem esse cara. Então, a gente fala a segunda coisa, que é, mais do que corretores, desenvolvemos continuamente habilidades em diversas áreas, como arquitetura, estilo de vida, qualidade de vida, investimentos, direito imobiliário e, principalmente, a nossa habilidade para entender o que realmente importa para os nossos clientes, tá? Então, às vezes, o cara está comprando um imóvel por uma razão que é completamente fora dos padrões do que uma outra família pode estar comprando. Ele está comprando porque ele está pensando em se separar e não falou, ou ele está fazendo um investimento, ou ele vendeu uma fábrica e quer, por isso, uma parte disso imobilizado. Então, a gente precisa entender qual é a cabeça, qual é a verdadeira razão daquele cara para estar fazendo aquele investimento. E, para isso, vem a frase mais importante nossa, que é: informação de qualidade é a nossa principal matéria-prima de trabalho. Não adianta a gente querer ser corretor e o cara pergunta: quanto vale aqui esse meu apartamento que eu quero vender? E você põe o dedo para o ar assim e fala assim: olha, eu acho que vale tanto por causa... Isso não é informação, isso você está sendo leviano, você está perdendo credibilidade. Então, para você falar com esse público, você precisa realmente fazer um estudo científico embasado para poder dizer: olha, o seu imóvel vale tanto porque tantos apartamentos foram vendidos no último ano, portanto, por esse valor que representa X reais o metro quadrado. Existem tantos apartamentos à venda nessa região, nesse seu bairro, com essas mesmas características, anunciados por tanto metro quadrado, e aí você faz uma análise, uma soma, uma divisão, e você fala: olha, o teu apartamento, dentro desses parâmetros, vale tanto. É uma análise absolutamente científica, e você só pode fazer isso se você tiver a informação de qualidade na mão para poder fazer isso. Portanto, a gente investe, primeiro, só para finalizar, nós temos foco nesse público, nós temos metodologia,
a gente tem pessoas e treina nossas pessoas para entenderem esse público, e a gente produz, vocês vão ver agora, e conhecimento, informação para a gente poder trabalhar. Então, eu não vou listar aqui, eu vou mostrar a quantidade de informações que a gente produz diariamente para poder trabalhar com esse público e para poder se diferenciar da nossa concorrência. Primeiro, pelo fato da gente ser parte do ecossistema da Lopes, que é a maior imobiliária ou a maior rede de imobiliárias do Brasil, a gente tem acesso e a gente produziu aqui, através de inteligência artificial, um mapeamento de quase 170 mil imóveis na cidade, no Brasil, sendo que cerca de 20 mil imóveis de alto padrão na cidade de São Paulo, onde existe uma ferramenta que é um mapa, onde você vê aqui o que é vermelhinho, são imóveis que a Lopes está vendendo, e onde tem o amarelinho aqui, são imóveis que a RAI captou sozinha e está vendendo com exclusividade. Os azuis eu já explico na frente, mas posso falar agora, a extração de toda a base do ITBI que a Prefeitura de São Paulo disponibiliza, com todas as transações imobiliárias que aconteceram nos últimos anos, que a nossa inteligência artificial capta junto ao site da Prefeitura e coloca nesses mapas para que a gente possa saber o que está à venda e o que foi vendido, por que valor e etc. e tal. Então, nós temos também uma parceria do mercado primário, a gente conhece todos os lançamentos através de ferramentas e um contato íntimo com as incorporadoras de alto padrão, mas a gente tem acesso a todos os lançamentos numa parceria com a Brain Inteligência Estratégica, e a gente ajuda eles a desenvolver, a criar essas informações. Então, a gente tem também o verdinho, que é os lançamentos na cidade de São Paulo, no mercado primário. O histórico de vendas eu já falei, é a base do ITBI, que está nesse mapa também, né? E a partir daí a gente criou uma ferramenta própria que cada corretor nosso tem, que é uma avaliação super acurada de imóveis, tá? Por quê? Porque existem diversas outras ferramentas de avaliação aí no mercado, mas são ferramentas muito focadas no médio padrão, onde, por exemplo, uma casa num bairro de classe média, por exemplo, numa determinada metragem, tem um valor muito semelhante a outra da mesma metragem. Então, se você falar, aqui tem uma casa de 300 metros nessa rua, e você comparar com uma casa de 300 metros a 2, 3, 5 quarteirões de distância, não existe uma variação muito grande, porque os preços são muito semelhantes. No mercado de alto padrão, é muito diferente isso. Você, por exemplo, pega o valor do terreno, e muitas vezes o valor do terreno é maior do que o valor de construção de uma casa. Então, você pegar aqui no Jardim Europa, que é um dos bairros mais caros da cidade, você está falando em R$ 25 mil o metro, um terreno de 500 metros ou 600, você está falando em 15 milhões, 18 milhões, até mais, e terrenos maiores do que isso. Então, e você, para construir uma casa a 10, 12 pau o metro, a casa vale 12 milhões, então o terreno vale mais do que a casa em si. Então, se você não levar em consideração o valor do terreno, que pode variar muito, se você comparar uma casa de 500 metros num terreno de 500 metros, ela tem um valor completamente diferente de uma casa de 500 metros num terreno de 800 metros. Aqueles 300 metros de terreno a mais tem um valor financeiro muito grande. Então, para isso, a gente teve que criar uma calculadora
que leve em conta essas particularidades, onde você só coloca a área, o tipo do imóvel, a área do terreno, a área construída, o estado do imóvel, e ela automaticamente calcula o valor, levando em consideração o que foi vendido e o que está à venda. A gente também faz muita pesquisa proprietária para entender a cabeça do consumidor. Então, por exemplo, do cliente. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz é por que o cara está comprando uma nova casa. Então, por exemplo, aqui só para ler alguns exemplos, ele quer uma casa maior, ele está investindo para renda, ele quer mais uma segunda moradia, uma casa de lazer. Nós queremos uma casa menor, pois os filhos cresceram. Nós estamos comprando para um filho ou para alguém da família, ou porque ele vai mudar de cidade, ou ele está se separando, ou ele vai se casar, enfim. Então, são N razões que a gente precisa entender o que está dirigindo o mercado. E também a gente sente a disponibilidade, a gente fala sobre o produto. Então, por exemplo, outra pergunta que a gente fez recentemente, dentro do itens da casa, que itens de inovação e facilitadores merecem seu olhar. Então, por exemplo, número 1, segurança. Cerca, câmeras, alarmes, fechaduras. Outra coisa, isolamento acústico contra o barulho que vem de fora. Terceiro, menos fios pendurados a mostras. Por exemplo, outras coisas que todo mundo vem falando que não tem tanta importância, como, por exemplo, mais automação com luzes, aspiração central, cortinas, eletrodomésticos, vaga de garagem maior, isso não tem tanto valor. Então, a gente faz essa pesquisa. E, por último, a gente regularmente produz relatórios econômicos. Que regiões estão valorizando mais na cidade ou no interior? Especialmente quando eu falo interior de São Paulo, eu falo nos condomínios de alto padrão, né? Então, que áreas estão sendo mais valorizadas e que tipo de produto está sendo mais valorizado? Por exemplo, agora aqui em São Paulo, a grande moda são os pequenos condomínios de casas, 8, 10 casas, 6 casas muradas, ou seja, você tem a segurança, uma portaria com e tudo mais, então você tem a segurança de um prédio e a comodidade e a privacidade de você morar numa casa. Então, esse produto casa e condomínio é um produto que está muito em alta. Alguns bairros aqui, como Cidade Jardim e o próprio Jardim Paulistano, a gente vê uma proliferação de projetos nesse sentido. Então, a gente está também o tempo inteiro vendo que regiões estão sendo valorizadas e que produtos estão sendo valorizados. Essa é uma newsletter que a gente solta mensalmente. Convido vocês todos a entrarem no nosso site e assinarem, é gratuito, onde, no mínimo uma vez por mês, a gente produz um relatório, seja sobre a parte econômica do mercado imobiliário, seja sobre projetos. Agora a gente acabou de soltar uma em março, que eu achei a mais interessante de todas, que fala das exigências dos novos projetos nesse mercado pós-pandemia, quando, por exemplo, as áreas gourmets passaram a ter uma importância enorme nas casas, né? Viraram verdadeiros restaurantes, os donos das casas viraram quase que chefes estrelados, todo mundo aprendeu o prazer de cozinhar e a casa passou a ser o melhor lugar. Muita gente fala hoje que a casa que eles têm é o melhor lugar que eles têm para aproveitar a vida deles. Então, a vida voltou para dentro de casa e os novos projetos têm que atender esses novos desejos, por exemplo, do home office, que apesar da gente ter voltado para os escritórios, o trabalho doméstico em casa continuou, quer dizer, as pessoas voltaram para o escritório, mas continuam trabalhando nas suas casas e não querem mais um home office
que seja um cantinho da casa adaptado, né? Os home offices hoje viraram verdadeiras estações de trabalho com coisas que nem nos próprios escritórios eles têm telas, computadores, Wi-Fi, cadeiras ergométricas e, enfim, e muitas vezes até mais do que um home office, né? Um para o marido, outro para a mulher, né? Então, eu já vi muitas casas que, além de dois banheiros, o banheiro senhor e o banheiro senhora, tem o home office senhor e o home office senhora. Então, a gente está o tempo inteiro analisando esse tipo de mudança de produto e o tipo de pensamento que o consumidor, o cliente do produto de alto padrão, de altíssimo padrão, está procurando. E só para contar um pouquinho, aqui, quando eu me juntei a Lopes, eu conversei com o Marcos e a gente criou um grupo chamado LPS, é o Luxury Property Selection, que é, na verdade, um time de 80 corretores que comprovadamente atuam no mercado de alto padrão, que tem no mínimo 50 gestões de imóveis acima de 5 milhões, para poder atender esse público, né? Entender as necessidades e vender os produtos em consórcio, vamos dizer. Não, em consórcio a palavra é ruim, mas um ajudando o outro, ou seja, essas imobiliárias todas dentro do ecossistema Lopes, elas têm um foco muito maior nesse universo AAA. Para vocês terem uma ideia, a gente lançou a LPS num stand no Shopping Guatemi, já convidando de 4 incorporadoras a colocarem seus lançamentos lá, e foi um grande opening attention, uma abertura de atenção para mostrar para o público de alto padrão que a gente estava chegando no mercado. Bom, aqui, como é que nós estamos hoje no mercado atual? Eu não vou ler tudo, mas o que a gente percebe é que existe realmente uma melhora de produto, os incorporadores estão olhando mais para a localização, para os projetos, muitos arquitetos renomados assinando projetos, tipologia, a qualidade da construção, os amenities que são colocados nesses edifícios, nesses condomínios, quadras, massagem, spas, esse wellness, esse bem-estar, hoje virou quase que uma obsessão de todo mundo, né? Todo mundo quer ser mais saudável, todo mundo também está prestando mais atenção se tem sauna, se tem banheiro de gelo, se tem espaço para uma massagem, para um tratamento estético. Então, isso passa a ser um equipamento quase que obrigatório nesses produtos de alto padrão. Existe de certa maneira, uma entrada, como o pessoal do médio padrão, que sofreu muito nos últimos anos com a restrição de crédito, resolveu vir para o alto padrão ao ver que esse mercado é um mercado muito mais resiliente, eles passaram a atuar nesse segmento. Só que sem estar preparado, achando que apenas você contratando um arquiteto de renome, você podia se posicionar como um produto de alto padrão. Mas é muito mais do que isso. Não adianta você ter um arquiteto se você não sabe brifar o cara, se você não compra o terreno, não coloca nesse terreno o produto para esse público correto. Então, a gente vê muito uma comoditização de produtos, das estratégias de marketing. Todo mundo agora está no Instagram da vida, colocando essas computações gráficas, essas fotos maravilhosas, as mesmas estratégias de venda, esses estandes todos luxuosos.
Mas o que eu falo é que muitos projetos têm a cara e preços de AAA, mas na verdade eles não são. Então, eu estou vendo agora, a gente vê essa oferta enorme de produtos AAA que existe no mercado, porém, muita coisa ruim no mercado e, evidentemente, muita coisa ficando encalhada. Tá? Sem falar nas super promessas e nos exageros da comunicação, onde eles desenvolvem um prédio num bairro que não é nobre e sai vendendo aquilo como se fosse alto padrão e que está longe de ser de alto padrão e chega a ser hilário algumas barbaridades que eu vejo aí que não engana ninguém, tá? Bom, mas outra coisa que a gente faz muito é produção de campanha com inteligência artificial, né? Hoje você precisa as próprias redes sociais. Ontem eu estava numa reunião aqui com o nosso pessoal de marketing e eles estavam falando que cada campanha precisa ter, no mínimo, 20 criativos diferentes para que o algoritmo do Instagram, do LinkedIn, do Google, eles percebam e eles comecem a mostrar o teu produto de forma eficiente. Então, eu estava até pensando aqui, e aí, cada criativo, para você atender os formatos de Reel, Stories, não sei o quê, para ele ser eficiente no mobile, ele tem que ter um formato diferente para ser no laptop. Então, o cara estava me contando que cada criativo que a gente faz, você tem que ter 24 formatos diferentes para que esse anúncio rode efetivamente, eficientemente nesse mundo digital. Quem que consegue... Agora, você imagina que você tem aí 10 anúncios para colocar na semana, você teria que fazer 240 formatos diferentes, você teria que ter uma equipe aqui absurda, graças a Deus que existem agora essas ferramentas de inteligência artificial, que ainda estão começando aqui, mas já nos ajudam muito e a gente está, inclusive, criando a nossa, que daqui a pouco até a gente vai levar ao mercado, chama Brain Machine, né? Onde você coloca aí a foto do teu imóvel, você coloca os dados, fala quanto você quer gastar e ele cria uma campanha nesses formatos todos e sugere aonde você deveria investir esse dinheiro para você ter visibilidade necessária para aparecer para o teu público. Nós também temos um atendimento diferenciado através de uma inteligência artificial focada no universo do alto padrão. Por quê? Porque já existem várias ferramentas de atendimento virtual, não esses chatbots que eu estou falando daquelas ferramentas que efetivamente falam, conversam, você perguntas abertas, eles respondem, mas essas ferramentas todas são voltadas para a média imobiliária. Então, o corretor do médio padrão, ele está sempre trabalhando para forçar o cara a fazer uma visita. Então, as inteligências artificiais acabaram sendo treinadas naturalmente para agendar visita. Então, ele pede informação de um imóvel, ela passa a informação e fala, vamos agendar uma visita? E isso é totalmente inapropriado para o público de alto padrão, porque o cara do alto padrão não vai sair de casa para visitar um imóvel, a não ser que ele tenha certeza que aquele imóvel já está dentro da característica que ele quer. Então, a minha inteligência artificial, quando manda para ele uma sugestão de um imóvel, ela não pergunta se esse cara quer agendar, ela pergunta se ele quer mais informação daquele imóvel
ou se ela quer, por exemplo, alternativas similares, né? E jamais fica forçando o cara a tomar uma atitude que não seja aprender. Depois a inteligência artificial vira para o nosso corretor e fala: olha, o fulano de tal entrou em contato, eu já fiz o primeiro atendimento, que é outra coisa super importante também. Hoje em dia o cara não espera para ser atendido no meio digital. Ele pede uma informação, se você não responder aquilo em 30 segundos, ele já saiu do teu site, ele já saiu do Instagram, ele já foi para o próximo post, ele já desligou, já saiu do celular e foi para o restaurante, enfim. Então, você precisa ter um atendimento em 30 segundos e que é impossível do corretor receber um lead, ou a não ser que você tenha uma central 24 horas, que não faz o menor sentido o custo disso e a razão de você ter um negócio desse, sendo que a inteligência artificial pode atendê-lo rapidamente, daí passar para um corretor para que ele continue o diálogo que foi iniciado ali com a inteligência artificial. E aí eu vou entrar na parte mais estratégica aqui, ou mais profunda do nosso conhecimento. Eu queria aproveitar nesse momento, Sérgio e Guerra, Claro. de perguntar se vocês estão me ouvindo bem, se o ritmo está bom, se tem Perfeito. aí alguma pergunta. Eu estou realmente focado na apresentação, não estou vendo o que está acontecendo aqui no... Pedro, tá excepcional. Estamos aqui, né? Ouvir um grande mestre realmente faz a diferença. Eu tenho certeza que para a nossa audiência que está se aproveitando do seu momento e aproveitando também, só direcionar aqui uma pergunta do Fernando Henrique, tá? Em relação à sua apresentação, se a decisão hoje do cliente em relação ao imóvel é nas características do imóvel ou a forma como ele é apresentado é o que acelera essa tomada de decisão ou buscar mais informações para uma tomada de decisão. Pedro, por favor. Olha, é uma boa pergunta. A gente tem que pensar que são dois tipos de imóveis, né? Estamos falando de um imóvel de revenda, que é a base de uma imobiliária como a nossa, ou como a maioria delas. Então, são os imóveis de terceiros. E esse imóvel, ele precisa ser bem apresentado. Então, a boa fotografia, o bom tratamento da fotografia, o vídeo e tudo mais, ele é muito importante para atrair o comprador e sempre imaginando que nada que você fizer vai substituir a visita ao imóvel. Então, todo o trabalho que a gente faz é para conduzir o cara para visitar aquele imóvel. Então, vale qualquer coisa, desde que seja verdadeiro. Você, por exemplo, fotografar um imóvel deteriorado e fazer usar a inteligência artificial para falar um antes e um depois, o que ele pode ficar, vale qualquer coisa. Mas nada substitui o cara ir lá no lugar, sentir a insolação, sentir o vento, o ar, o cheiro, sentir o espaço em si, mesmo que ele esteja deteriorado. Então, a habilidade do corretor de mostrar o potencial daquele imóvel é sempre muito importante. Agora, existem os imóveis de lançamento, onde, por mais que possa existir até um decorado, aquele imóvel não existe, né? Por mais que você faça os renderings, os vídeos, as computações gráficas e tal, você sempre está comprando o sonho, né? Porque você não tem aquilo, o prédio ainda vai ser levantado, a casa vai ser feita, o lote vai ser, o condomínio vai ser ainda estruturado e tudo mais. Então, aí você tem que vender
o sonho, né? Você tem que vender a credibilidade do incorporador que vai construir aquilo, né? Porque o cara está botando o dinheiro na frente, sem ter a segurança de que aquele imóvel vai ser construído. Claro que existem garantias, existem leis, mas nós estamos no Brasil e as coisas acontecem bastante contrário ao que a gente prevê e imagina. Então, mostrar um imóvel, mostrar plantas ou vídeos ou desenhos é muito importante, mas principalmente você mostrar a documentação, né, daquele produto e você mostrar a credibilidade do incorporador e muitas vezes, e já aconteceu isso comigo, pedir garantia para o incorporador. Eu me lembro que uma vez, quando nós lançamos a Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, a JHSF ainda não era tão conhecida. E um amigo meu, um cliente meu, estava comprando uma casa pronta num pedaço da fazenda que ainda era um pasto. E o cara virou e falou: eu quero uma garantia real de que a incorporadora vai essa JHSF vai construir. Quem disse? Quer dizer, veja o tipo de importância e de necessidade que esse público tem. Então, não é só mostrar um imóvel, ele foi lá, viu a área, existia a fazenda, mas cadê a documentação? Cadê a licença? Cadê o RI? Cadê enfim, todas as documentações que precisam? Você precisa saber desse tipo. Bom, Excepcional. Obrigado, Pedro. Obrigado. vamos em frente aqui. Então, chegando no ponto mais importante aqui da apresentação, eu como venho do marketing, eu sou viciado em pesquisa. Se a gente gastava milhões para vender cerveja de 10 real, né? Milhões e milhões em pesquisa para entender a cabeça do cara, o que faz ele comprar. Quando eu vi para o mercado imobiliário, eu senti muita falta de pesquisa, muita decisão sendo tomada no risco, no feeling, na experiência passada, que muitas vezes não reflete um novo momento. E aí eu saí pesquisando, gastando dinheiro, fazendo as nossas pesquisas proprietárias, e eu cheguei a um mapeamento da jornada mental de compra de um cliente do universo AAA. Então, o negócio começa quando ele tem a necessidade ou o desejo de comprar um novo imóvel. Ele fala assim: pô, minha família cresceu, esse apartamento não está mais do tamanho adequado, ou e agora eu fui promovido, tenho uma grana, posso mudar para uma casa, eu quero uma coisa maior, ou está na hora de eu comprar minha casa de praia, ou minha casa no campo. Então, ele passou a ter um problema. Preciso resolver, eu tenho esse desejo, como é que eu vou resolver esse meu desejo? Então, esse primeiro momento onde ele está pensando, ele está formando o desejo, claro que se você recebe uma proposta para ir morar no Rio de Janeiro, ser diretor de uma empresa, você precisa resolver esse assunto em 2 meses. Então, você não vai ficar sonhando e analisando e pensando se você vai ficar mais um ano, menos um ano, as decisões são mais rápidas. Mas a maioria das vezes, essa decisão não tem essa pressão grande de você ter que mudar no dia seguinte, até porque a maioria das pessoas do AAA já moram nos seus próprios apartamentos, querendo ou não, já estão lá instaladas, e não tem essa pressão para decidir rapidamente. Quando ele detectou o problema, ele parte para um segundo estágio, que é descobrir a solução. Eu vou comprar, eu vou alugar, eu vou construir do zero,
que localização que eu quero, qual é o produto, eu quero uma casa, um apartamento, eu quero, enfim, uma residência temporária, que preço que eu quero pagar e, principalmente, de onde vêm os recursos. Eu já falei um pouco da importância disso. Daí, ele vai para um terceiro estágio, que é pesquisar antes de falar com o corretor, tá? Isso é tudo mental. Aí ele vai pesquisar, vai muito na internet, ele compartilha isso com os amigos, com as pessoas que ele confia, com a família. Ele busca referências, quem está nesse condomínio, quem está nesse prédio, quem são essas pessoas. Ele avalia, ele compara, e aí ele começa a conversar com o corretor. Para daí depois ele formar a opinião e fazer a proposta final dele. E esse processo dura, em média, 26 meses, tá? Mais de 2 anos. É um tempo muito grande, onde a gente, corretor, só pega esse cara na metade do caminho, tá? E, e esse é um tempo muito longo, né? E um dos trabalhos que a gente aqui, como corretor, quando pega, por exemplo, um cliente na fase 1, o que a gente precisa fazer? Acelerar esse processo do cara, até porque, sendo muito mais profundo, esse processo não é cartesiano, ele sai do estágio 1, vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4, vai para o 5. Não, ele fala assim, não, eu quero comprar. Daí ele fala, tá bom, eu vou comprar um pronto, ou eu vou construir, porque eu não achei nada que eu quero. Aí ele pesquisa, forma opinião, e aí ele fala, não, quer saber? Eu vou comprar pronto, porque eu ouvi falar, no meio do caminho eu descobri que você orça por X e no final custa 2X, fala que demora 24 meses, demora 48, então eu vou comprar pronto. E ele vai e vem nesse processo decisório dele muitas vezes. E a gente, que é corretor, não pode ficar na mão desse cara. Então, o nosso trabalho é acelerar esse processo. Como que a gente acelera? Com informação, né? Fazendo com que ele avalie todas essas dúvidas dele com informação. E mais importante do que isso, é que esse cara do AAA, ele quase sempre está em jornada de compra. Diferente de uma pessoa normal que compra 2, 3, 4 imóveis na vida, né? O cara compra um quando casa ou quando ele tem dinheiro, depois ele pode comprar um segundo imóvel melhor, aí quando ele fica mais velho, ele pode talvez comprar uma segunda casinha, e no final ele troca e tal. Esse público AAA compra casa como a gente compra carro. A cada 2, 3 anos, esse cara está comprando, está trocando o portfólio dele, está investindo, recebendo dinheiro. Então, esse processo dele está sempre em andamento, né? Então, a gente, se ele demora 26 meses para decidir e ele está a cada 24 meses pensando num novo imóvel, ele está sempre em jornada de compra, né? Então, essa é a grande diferença. E esse comportamento dele é muito complexo. E aqui eu termino a minha apresentação, só para ir para frente aqui, tem esses dois charts. Só para vocês terem uma ideia, o cara fala, eu vou comprar, mas eu quero imóvel ideal. Mas o que é o imóvel ideal para ele? Muitas vezes, acontece de um cara virar para mim e fala, eu quero sair do meu apartamento para morar numa casa. E você sai procurando casa e, de repente, o cara vai lá e fala, não, eu mudei de ideia, quero um apartamento. Aí a filha dele fala, pai, se você mudar para uma casa, eu nunca mais vou deixar meus filhos, seus netos irem dormir com você, porque casa é inseguro. Então, ele começa a jornada dele pensando num imóvel e termina comprando outro. Ele quer ter a certeza de um bom negócio.
E há sempre aquela dúvida. Agora, por exemplo, nós estamos sendo atacados pelo mercado financeiro, dizendo não compre imóvel, mantenha seu dinheiro no banco, porque aqui em 14,75 a Selic, você vai ganhar muito mais dinheiro do que... Então, ele não sabe se os preços estão subindo, estão caindo, o mercado está aquecido, não está aquecido, as informações são super desencontradas. Ele quer ser bem atendido, mas ele não quer falar com uma máquina e nem com o corretor. Como é que faz? Né? O meu filho e a minha nora, eles odeiam falar no telefone, eles odeiam, é tudo no WhatsApp, é tudo no chat, é tudo. Eu pergunto para ele, você ligou para o cara? Ah, eu mandei uma mensagem. Quer dizer, eles não querem falar mais, quanto mais num atendimento comercial, né? Aquele vendedor chato que fica em cima, que fica falando. O cara quer papum. E também não quer falar com o corretor, e muitas vezes o cara fala: ah, não, eu não quero falar com robô, eu quero falar com um agente real. Então é uma loucura isso. Ele quer tempo para pensar, e a gente não tem esse tempo todo. Ele quer pagar com tranquilidade, ele quer alguém que acompanhe a obra, ele quer vender um imóvel dele, ou seja, ele é errático e ele não é mais fiel. Este é o maior problema. Antigamente, você comprava um imóvel com um corretor e aquele teu corretor virava o teu corretor de confiança, né? O seu corretor de estimação. Hoje não existe mais isso. O cara está falando com você, você já fez bons negócios com o cara, mas ele está falando com mais dois, três. Então, esse é o comportamento desse cara que você tem que enfrentar. E aí, quando ele vai descobrir a solução, que é a outra etapa, existe um trinômio que, por acaso, a gente chamou aqui de LPS também, mas é o LP cifrão, que é a localização, o produto e o preço. Ele quer comprar uma casa de 12 milhões no Jardim Europa, no Jardim Europa, ele quer uma casa de 5 suítes e ele quer pagar 12 milhões. Só que esse produto muitas vezes não existe, não existe. Então, se ele quer 5 suítes, ele quer pagar 12 milhões, não dá para ele ir para o Jardim Europa, ele tem que ir para o Jardim Paulistano. Ah, mas o Jardim Paulistano eu não gosto, porque os lotes são menores, tem muita gente, não sei o quê. Tá bom, então você tem que pagar 15 milhões. Ah, não, mas eu quero pagar 12. Então não dá para você comprar uma casa de 5 suítes, você vai comprar uma casa de 3 suítes. Ah, mas eu preciso das 5 suítes por causa do meu filho e, não sei, e eu só tenho 12 milhões. Então, cara, você tem que sair do Jardim Europa e vai para o Itaim ou vai para o Vila Nova. Então, essa é a dificuldade que o corretor tem para conversar com esse público. E os pesos desses fatores variam muito, seja nos lançamentos, seja nos revendas, seja nos imóveis financiados, seja do objetivo que esse cara tem. Ou seja, no final da história, a gente está. Eu fiz essa apresentação um pouco mais longa do que eu queria, mas para mostrar que esse é um universo onde o corretor tem que aprender muito, né? Ele tem que se especializar, ele tem que ter experiência, ele tem que ser orientado e ele tem que estar o tempo inteiro se atualizando, porque esse mercado é muito dinâmico. Então, se eu pudesse deixar uma única conselho aqui, estejam sempre abertos a aprender. Você dizer que você tem 30 anos de mercado, que você sabe tudo, você só está entregando a sua idade. Porque o que acontecia há 30 anos atrás está longe de ser o que a gente tem que praticar hoje em dia. Então, essa seria a minha grande mensagem. Desculpa, pessoal, esse tempo que eu falei aqui, mas esse é
vamos dizer, a grande mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. O Pedro e Guerra, quanta aula foi aqui, né, Guerra? Né? Exatamente, Absolutamente. exatamente. Uma coisa só que eu queria observar, né, que é uma coisa que a gente sempre comenta aqui também, né, Siqueira? E Sim. fala, e o senhor comentou exatamente uma questão, na questão da fidelização, né, que é um cliente difícil, que ele não tem mais essa característica de se fidelizar com o corretor, mas é culpa do próprio corretor, né, o que a gente pensa, porque o que eu penso, né, esse cara que é de alto padrão, né, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que a gente percebe, ele é muito exclusivista, e ele não quer expor muito a vida dele, ele não quer expor a vida dele. Então, se ele tiver um cara de confiança, e eu acredito que o corretor seja um cara que ele tem que adquirir essa confiança, tem que fazer parte da vida desse corretor, ser um cara de confiança, ser um cara presente na vida desse cliente, né? Por isso que a especialidade que eu vejo da RAI, ele é bastante importante, por quê? Porque cria um vínculo, né? Ele não pode deixar esse cara, no meu entendimento, né, no meu modesto entendimento, é o seguinte: ele não pode deixar esse cara escapar. Ele tem que estar na carteira dele, e mesmo que esse cliente não esteja interessado em fazer alguma coisa, ele tem que marcar um café, ele tem que estar presente na vida desse cara de alguma forma, né, mesmo que não seja para falar de imóvel, né, seja para falar de outra coisa, de qualquer coisa diferente, mas ele tem que estar presente na vida desse cara, né? E para que ele seja presente e tenha produtividade nesse convívio, é a questão da informação, que, que o senhor comentou exatamente na apresentação. Você tem que estar por dentro de tudo para que você não seja surpreendido pelo cliente com informação que você não está sabendo e todo mundo sabe, né? Então, esse preparo do corretor, né, que eu acho é importante, eu acredito que no alto padrão isso é muito mais latente, essa necessidade, né, Pedro? Isso. Bom, primeiro, Guerra, para de me chamar de senhor, porque você, o teu cabelo é pouco, mas é branco, então não, nós temos no mesmo patamar. É força do Então, hábito. não, você tem toda a razão, ele não é fiel até o momento que você consegue. Esse é o grande desafio do corretor, né? Você tem que começar o relacionamento com ele sabendo que você não tem mais a confiança dele e conquistando a cada momento a confiança para que ele perceba que você é o melhor cara para atendê-lo. Por isso que a informação é a tua maior arma. Eu canso de falar aqui para o meu time que para você ser corretor desse universo de alto padrão, não é você fazer um bom atendimento, tratar o cara com a maior educação, a maior cerimônia, ou servir o cafezinho, levar o cara para almoçar no lugar chique, ou mostrar. Desculpa, eu vou falar uma palavra, ele está cagando para isso. Uhum. Até porque ele vai em lugar muito melhores do que você jamais poderá levá-lo. O que você tem, detalhe, tratá-lo bem, com educação e saber falar, isso hoje é padrão, sabe? Atender o cara na hora certa, cumprir o horário, ligar, não ser chato, não ser. Isso é básico. Não é isso que vai te diferenciar do outro cara, todo mundo Uhum. nesse universo, até porque virou uma febre aqui. Outro dia eu estava. O corretor de alto padrão aqui virou a profissão mais de prestígio que tem aqui. Outro dia eu estava no nosso clube aqui, conversando com um amigo. Eu posso até falar, o Álvaro Coelho da Fonseca, dono da Coelho da Fonseca aqui, eu Sim. estava falando, puta, olha, Álvaro, olha esse cara aqui, ele é corretor agora, esse cara, ele falou, aqui no clube está parecendo a colônia de férias do Cresce, tem mais corretor do que comprador aqui, lá no clube de alto padrão, lá no Jardins. Então, essa turma está mais do que habituada a tratar o cliente
com os códigos certos. Mas não é isso que vai fazer o cara ser. Não adianta você ser rico ou você frequentar esse universo e ter essas maneiras que você vai ganhar o cara. Você vai ganhar o cara e aí tem vários exemplos de corretores que trabalharam comigo que não são gente que vem desse universo, mas que eles sabem e eles entregam para o cliente o que esse cliente quer, que é o quê? Informação, ele quer saber se aquilo vai valorizar, se aquela documentação está realmente em ordem, se o cara vai chegar no preço, se ele entendeu o que produto que ele está procurando, é isso que faz a diferença, entendeu? É o cara ter entendimento de quem é o cara e ele ter conhecimento para poder conversar sobre imóveis. Você não vai querer falar com um cara milionário sobre vinho, cara. Esse cara vai uma garrafa de R$ 1.000, R$ 2.000 todo fim de semana, R$ 5.000. Você vai discutir vinho com esse cara? Não dá, você não vai discutir restaurante ou viagem com esse cara. Você tem que focar no que você é bom, no que ele quer de você nesse momento. Depois você vai ficar amigo dele, é outra parada. Mas se você é corretor dele, você tem que falar sobre imóvel e falar com propriedade, falar o que tem no bairro, falar por exemplo, vou dar um exemplo só para finalizar aqui. Quando eu trabalhava na JHSF, o pessoal ia lá olhar os terrenos na Boa Vista e chegava num determinado momento ele falava assim, não, mas porque lá na Baronesa os terrenos estão assim, 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 assim. E alguns corretores que trabalhavam comigo não tinham noção do que esse cara estava falando, porque o cliente, que quando chega no stand, quando chega para falar com você, ele já pesquisou, ele sabe mais que você, e o corretor ali nunca tinha ido no concorrente direto dele. Como é que você vai ganhar o cara se ele vira para você e fala, na Fazenda da Grama, a piscina de onda, agora tem o produto pronto, assim, 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 você fica com cara de banana. Bom, gente, desculpa aí me estender nessas conversas, mas a ideia era provocar mesmo, mais que dar as respostas, é colocar os desafios, as questões que a gente tem que aprender e enfrentar todo dia. Pedro, excepcional a, toda a tua apresentação, um requinte de qualidade de dados, que é o que a gente insistentemente aqui comunica a corretores, empreendedores, pessoas que queiram atuar em 50 modalidades de mercado que a gente está habituado aqui a aprender todos os dias, tá? Eu e o Guerra aqui, nós somos estudantes cuidadosos na busca da qualidade da informação. É o que a gente deseja sempre, né? E É isso. esse desejo, você consolidou nesse uma hora de bate-papo. Estamos agradecidos e a gente quer duas gentilezas com você que são importantes para nós. O esforço aqui e a paixão de manter o momento imobiliário, tá? É uma, começa com uma teimosia, né, Garra? E depois a gente vai simplesmente retroalimentando pela própria audiência, que nos provoca com temas, indicando convidados e trazendo aqui o melhor deles nesse uma hora de bate-papo. Então, a gente queria duas gentilezas suas. Se para você essa pequena experiência com o momento imobiliário foi bom, ou qual a sua crítica, e se você pode pensar em um convidado, por favor, para que a gente alongue essa bancada aqui, para até provocar novamente o Pedro a participar. Por favor. Com o maior prazer, eu fico honrado de fazer parte disso. Eu tenho esse meu lado de dividir conhecimento, de provocar as pessoas, de escrever.
pôr para fora os meus pensamentos, de ser testado. Então, eu agradeço vocês, gostei muito de estar com vocês aí. Para mim é sempre muito importante ajudar o mercado, porque um tem que ajudar o outro, né? E principalmente os corretores. A gente não é concorrente, a gente é parceiro, a gente tem que trabalhar em equipe. Então, eu fico muito feliz de poder participar dessa tua comunidade aí. Vou pensar realmente quem poderia ser um convidado que pudesse contribuir também aqui. O mercado atualmente é um mercado que está complicado. Eu, particularmente, estou alucinado aqui, porque essas ferramentas todas que eu mostrei, por exemplo, de inteligência artificial, que a gente desenvolveu, na verdade, fazem parte de uma outra empresa, da qual eu sou um investidor anjo, uma startup, que a gente vai lançar em breve, até como comentei. Então, eu tenho vários chapéus. Então, o meu tempo hoje em dia tá bastante complicado, mas eu faço questão de voltar aqui, trazer alguém para poder continuar essa conversa que a gente começou dentro desse espírito do, do novo mercado de alto padrão, talvez falar menos do corretor e do cliente, falar mais talvez de produto, que é uma coisa que a gente não conseguiu abordar, né? Então, conta comigo mesmo. Obrigado pela oportunidade. Excelente. Guerra, por favor. É nós que agradecemos aí, né? Da disponibilidade do tempo, né? Do conteúdo, principalmente, né? Acredito que a nossa audiência, nós tivemos uma audiência bastante interessante também aqui no YouTube, né? Tem algumas observações, né? Aqui nós temos a Juliana aqui, que deixou uma observação bastante legal aqui. O Pedro entrega não só estratégia, ele entrega inteligência do mercado, do negócio, né? Então, são observações aqui da nossa audiência que também nos deixa bastante contentes, né? De que o pessoal está curtindo e também está... o que a gente gosta é que eles aproveitem o nosso conteúdo e aprendam com o nosso conteúdo, né, Siqueira? Então, é isso. Sua Obrigado, noite. gente. Valeu. Até a Pedro, muito próxima. obrigado. Ótimo dia, saúde, viu? Sucesso para você. Vamos em frente. Abraço. Valeu, Um abraço. abração.